Ô, peão, velho, quando o assunto é compatibilização de projetos, é claro que a gente sempre fala de BIM. E eu tô com dois softwares incríveis aqui. Do lado esquerdo eu tenho o Navisworks Manage, um software que também faz compatibilização de projetos. E do meu lado direito eu tô com um especialista em compatibilização de projetos, o Solibri Office. Meu nome é Lucas Bicalho e eu vou te mostrar aqui nesses vídeos qual dos dois pode atender melhor no seu fluxo. Qual dá o menor número de cliques, qual tem a melhor velocidade de trabalho e qual pode atender melhor aí para a sua realidade. Bora lá? Então, se você já gostou do conteúdo, dá um like que eu tive que estudar bastante para produzir ele aqui para nós. Bora! Deixei aqui a aparência aqui dos softwares a forma mais parecida possível, tá? Então eu tô com os mesmos IFCs, os mesmos arquivos IFCs, né? Eu tenho aqui a parte da estrutura. Se eu deixar somente ela aparente, olha, eu deixar aqui no Solibri também somente a estrutura aparente, olha lá, a gente tem uns comandos de visualização muito parecidos entre eles, né? Se eu quiser deixar somente a instalação aqui, a parte de ventilação aparente entre os dois softwares, né, é muito próximo aqui a sequência de comandos para ter esse tipo de visualização. Agora a gente vai comparar entre eles o que? A compatibilização, o clash, né, entre a parte de ventilação e também com a parte de arquitetura, com as paredes aqui, tá? Então eu vou pegar aqui do segundo pavimento, tá? Segundo piso, e vou deixar somente ela e a ventilação aqui aparente, ó. Eu vou verificar esses clashes aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa lá para o Solibri. Eu vou lá na opção de modelo federado que ele tem aqui e vou deixar somente a arquitetura desse piso aparente. Vou ocultar alguns espaços, então a gente consegue perceber, né, que essa sequência para a visualização dos dois é muito parecida, né? Eu tenho aqui, ó, a mesma estrutura de comandos aqui entre esses elementos, tá? Se eu quisesse também gerenciar mais algum elemento, deixar alguma parte aparente ou ocultar mais alguma parte, como por exemplo aqui, tirar essa tubulação que não vai ser analisada aqui, ó, eu poderia ocultar ela aqui, né, com Ctrl H ou Hide, e a mesma coisa eu posso fazer também aqui para os meus elementos aqui, ó. Eu posso simplesmente minimizar aqui, ó, clicando, pegando o mesmo nível e eu vou minimizar os elementos que eu tenho aqui e vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para a parte de e vou minimizar todos eles, ó, para a parte de instalações, ó. Então, tá aí. Eu tenho os dois elementos aqui muito próximos com toda a informação necessária que eu preciso para esse piso. Agora vamos começar a compatibilização. Primeiro nós vamos executar ela aqui no Navisworks. Bora lá? Vou minimizar aqui o Solibri e vou expandir a tela do Navisworks para a gente começar por ele. Primeiramente, né, eu vou vir aqui na aba Home e vou abrir aqui a parte de Clash, onde eu vou realizar esses clashes, né? Então eu tenho a opção aqui de adicionar nesse painel de teste aqui, adicionar um novo teste, e eu vou já adicionar Vent versus ARQ, de arquitetura, que é o que a gente vai compatibilizar. Eu vou vir aqui em ventilação, ó, eu vou selecionar já no alto nível aqui, né, o nível do projeto inteiro, ventilação, porque ele só compatibiliza para mim os elementos que estão aparentes na tela, tá? Isso é um pulo do gato. E eu vou vir aqui na parte de arquitetura, tá? E vou deixar aqui a arquitetura, ó. Tanto que se eu for abrindo aqui, ó, eu vou ver que ele deixou oculto aqui os elementos que eu não vou, que estão ocultos no meu modelo, logo que não serão analisados, tá bom? Aqui a gente tem uma parte de configuração, como que eu quero realizar esse clash, qual que é a tolerância, né? O limite ali que ele aceitaria o possível clash, e teria outros fluxos de trabalho aqui também, né? Mais coordenados, como por exemplo o uso de search sets, o uso de sets, né? Mas para o fim do nosso estudo aqui, o nosso trade-off, esse fluxo vai ser suficiente. E eu vou rodar então esse clash. Muito simples, ele já exibe para mim aqui, ó. Vou diminuir esse painel aqui que ele mostrou para mim, ó, foram 30 clashes evidenciados.
tá? Para a gente ver melhor aqui no modelo. E olha só, ele já mostra para mim em verde os elementos de arquitetura. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Os elementos de arquitetura. E ele mostra em vermelho os elementos de ventilação, tá? Eu poderia, né, exibir somente os elementos que eu desejo visualizar, como por exemplo no formato aqui transparente, né? Ou eu poderia também ocultar os clashes que não estão selecionados, né? Ó, por exemplo, no clash 1 aqui, ó, ele está mostrando o clash 1. Se eu clicar no clash 2, ó, ele vai mostrar o que ele identificou como clash 2, né? E assim por diante. Ou eu poderia exibir todos os clashes que estão aparentes aqui no meu modelo, né? Ou visualizar também somente ele. Quero fazer uma análise mais detalhada, também seria possível. Eu tenho várias opções aqui de visualização, filtros que eu posso realizar. Além disso, eu também posso realizar viewpoints, marcações aqui dentro do modelo com Navisworks. Eu posso vir aqui, por exemplo, na aba Review e fazer uma nuvem, né, de comentários aqui, adicionar um comentário específico, né, verificar um exemplo aqui, ó, e à medida que eu vou adicionando cotas, por exemplo, ó, vou travar a cota no eixo Z aqui, ó, e vou cotar aqui a altura que eu tenho, vou converter aqui, ó, para um elemento de cota, ele já salva essa viewpoint e eu posso simplesmente com o botão direito dar um save viewpoint, né? Logo ele vai trazer essa seleção para mim, ó. E à medida que eu vou navegando, se eu voltar no meu modelo, ele traz essas informações. Além dessas informações, eu tenho critérios de classificação de clashes. Os que estão em vermelho são os novos clashes rodados, né? Porque o projetista pode atualizar o projeto, corrigir alguns erros, e como o clash já está feito, você tem a opção de deixar essa regra salva, né? E aí você só roda a regra novamente, né? Então todos os clashes novos aparecem como new, que foram dessa rodada aqui, né, de verificação. Eu poderia, se eu rodar o clash novamente, ó, você vai perceber que todos eles já ficam laranja, né? Porque eles já não são mais clashes novos, são clashes que estão ativos, né? Eu tenho a opção de colocar ele como aprovado. Olha, esse 1 aqui não é um problema, tá? Do jeito que tá bom. Automaticamente ele já registra o nome de quem aprovou e qual foi o horário, tá? Eu poderia, em um outro clash, atribuir um responsável, tá? Poderia colocar o responsável aqui como o pessoal de map, tá? Ou o pessoal de arquitetura. Quem for o responsável, automaticamente ele já identifica esse fluxo. Esse é o padrão de clash aqui natural. Poderia colocar comentários e eu tenho vários recursos, tá? Além desse padrão desse painel de clash dos recursos que são default do Navis, a gente tem plugins, por exemplo, como o Bin Collab, que servem também para esse fluxo de comunicação através de um padrão que se chama BCF, o Bin Collab Format, tá? Mas além disso, também tem um recurso aqui que eu uso bastante, eu acho bem legal, ó. Eu vou pegar, por exemplo, essa parede aqui, ó, que ele está selecionando. Eu posso agrupar. Peço para ele, ó, mostra para mim todos os clashes que acontecem nessa parede, para que na hora que eu envio para o projetista, eu não vou enviar ponto a ponto, eu já vou enviar todos os furos que acontecem numa parede ou numa viga, para que isso possa ser corrigido. Automaticamente ele já cria um grupo, eu poderia criar comentários responsáveis, o mesmo processo também aqui para esse grupo, tá? Além disso, a gente também tem a parte de relatórios, tá? Aqui na parte de relatórios eu posso demonstrar quais informações eu desejo levar no relatório e quais clashes eu quero. Olha, o que está ativo eu não quero levar, ou não. O que já está resolvido aqui, que está aprovado, eu não quero levar. Os clashes novos também, por exemplo, eu poderia não levar porque eles não foram analisados. A partir daí, eu posso simplesmente gerar um relatório. Eu vou salvar aqui com um traço 3, né? Eu já tinha feito um outro teste aqui. E aí eu posso abrir esse clash aqui na minha pasta, ó. Vou vir aqui, ele vai acabar de salvar o traço 3, ele já salva todas as imagens, né? Aqui separadamente, e ele salva um HTML. Olha lá, eu venho abro diretamente esse HTML com Excel. Ele abre um Excel para mim com todas as informações, olha lá. Todas as informações que foram inseridas durante os meus clashes, ele abre aqui para mim.
tá? Então, já é um relatório que eu tenho pontos, qual tipo de clash, quem foi que aprovou, por exemplo, aqui, quais são os modelos, tá? De cada tipo de item. É claro que você poderia pegar e formatar em um outro relatório e também complementar isso com as suas viewpoints que você pode ir salvando ao redor do modelo. Além de, você tem a opção aqui no Navisworks de salvar um NWD, né, que é um arquivo aqui que você abre no Navisworks Freedom, que é gratuito, né, o projetista pode ter isso, a obra pode ter isso, o cliente pode ter esse software. Navisworks Freedom é um software gratuito, eu tenho até um curso dele aqui no canal, também gratuito, se você quiser dar uma olhadinha lá, e você consegue abrir esse modelo, né, eu consigo compartilhar esse modelo para que qualquer pessoa consiga visualizar. Então, um fluxo bem eficiente aqui da Autodesk. Agora vamos ver que esse mesmo fluxo aqui no Solibri. Então, eu estou aqui no modelo, né, eu tenho no Solibri várias abas de trabalho também, como a parte de modelo, a parte de checagem, comunicação, take-off, né, a quantificação e também verificação visual. Eu vou usar a aba de checagem, tá? Aqui eu já deixei pré-selecionado alguns sets, né? Eu criei um selection set, é um set de seleção desses elementos aqui que a gente deseja analisar. Aqui no Solibri, como ele é um software específico de compatibilização, ele traz a seguinte opção, ó. Eu tenho como trazer templates de regras de quantificação. Aqui eu tenho vários templates onde cada regra vai analisar algo em específico. Vocês já vão entender o porquê dessas regras. E é claro que elas podem ser customizadas e editadas de acordo com a sua necessidade. Então, eu já trouxe algumas regras aqui pré-carregadas, tá? E vim aqui, ó, na de parede, interseções de parede. Eu posso clicar com o botão direito do mouse e verificar quais são os parâmetros que ele está analisando, olha. Então, eu estou aqui incluindo as paredes e também incluindo os dutos, né? Então, eu estou fazendo uma verificação entre eles. Também posso verificar elementos duplicados e também, olha só, diferente lá do Navis, eu consigo verificar essa interseção horizontal ou vertical, se eu quiser. Lá no Navis é geral, tá? Eu posso usar tolerâncias de volumes ou diversas outras configurações. Se eu quisesse pegar o duto somente de um determinado nível ou de uma determinada disciplina, ou se eu não quisesse fazer a verificação, por exemplo, ó, com a parte de telhado, eu poderia simplesmente excluir ele aqui. É claro que isso não salva no template, você tem a opção de salvar essa regra como o seu template para que você possa usar nas próximas compatibilizações. Eu vou fechar, ó. Quando eu editei a regra e fechei, automaticamente ele já zerou todos os clashes aqui para mim. Eu tenho a opção simplesmente de rodar esse novo clash. Ele já mostra para mim aqui um painel também, né, de visualização de todos esses clashes, mas ele ainda está mostrando para mim, olha só, os clashes do projeto inteiro, né? Ele pegou aqui tudo que é clash. Como eu já criei um padrão aqui do meu lado direito, eu posso filtrar todos os meus clashes que são desses elementos que foram filtrados aqui, ó, nesse clash analisado, tá bom? Então, ó, aqui eu também tenho opções de salvar, né, novos slides aqui que ele chama, que são viewpoints também, né, para esses elementos. Então ele tem aqui uma viewpoint, eu poderia adicionar algum comentário se eu quisesse, tá? E eu também tenho a opção de colocar uma descrição, ó. Isso aqui é bem legal, que ele traz uma descrição automática do que está acontecendo, inclusive cada medida para cada disciplina separadamente, né? Isso vem de configuração da regra. Aqui na coordenação eu posso falar se ele foi rejeitado, o status do clash, se é um clash que está aberto, se está resolvido, né? Eu posso colocar aqui também. O estágio de projeto, eu estou tratando de FEL 3, qual que é a fase do projeto, a data para aprovação e a prioridade, ó, eu tenho prioridade alta. Inclusive, eu também posso colocar quem que é o responsável para poder resolver esse problema aqui, né? Poderia adicionar novos elementos, outras imagens, como uma imagem de referência, se eu tivesse, eu poderia colocar ela aqui do meu computador e também eu consigo visualizar, ó, todos os elementos que estão em conflito nessa imagem específica, tá? Então, ó, eu tenho aqui, eu consigo visualizar qual o tubo que eu estou falando, inclusive do lado direito, todas as informações dele. Então,
Eu tenho várias opções de coordenação, um fluxo bem interessante também, que me dá um controle de situações e problemas aqui muito bem detalhado, tá? E eu posso gerar relatórios assim como no Navisworks. Eu posso gerar relatórios, tá? Inclusive em RTF, que é um modelo, né, do Word, e já traz aqui para mim um relatório com cabeçalho e um quadro resumo, ó, daquelas regras que eu defini com todos os status dela aqui para mim. O relatório vem em inglês, tá? Mas ele traz toda a informação super bem detalhada, tá? Que foi descrita para você, ó. Inclusive algumas imagens, ó, que eu trouxe, todos os detalhes necessários aí para que o projetista possa realmente fazer as devidas atualizações. Além disso, ele tem uma área que eu acho muito legal, que é essa parte aqui de apresentação. Eu tenho a opção de salvar aqui, ó, algumas apresentações. Por exemplo, eu vou tratar de uma incompatibilidade específica para a área de paredes. Então eu já salvo aqui todos os slides que estão relacionados com parede e ele já vai mostrar aqui para mim. Ou eu vou tratar alguma área específica com forro, olha só. Um problema que eu tenho com forro, eu precisava de um espaço de no mínimo 40 centímetros aqui, só foi deixado 0,26. Isso aí realmente não vai ser possível, vai ter que ser alterado, porque senão eu não vou ter condição de trabalhar ali, né? Então tudo isso a gente pode trazer de referência aqui no software. Além disso, a parte de relatório aqui, ó, eu posso coordenar esse relatório com versões de BCF já de uma vez, para que eu consiga comunicar de uma forma automatizada dentro de um fluxo BIM aí com os meus projetistas e qual versão que eu desejo. E também posso gerar um relatório, que é um relatório mais simples, olha, em PDF ou em Word ou também em Excel, tá? Então, olha, o tipo de relatório que ele gera também aqui para a parte de apresentação, já é um relatório mais simples e traz as imagens que eu registrei aqui no formato de slides. Agora eu quero saber de você, qual dos dois fluxos você achou mais interessante para a sua realidade? Tem um fluxo de trabalho diferente em algum dos dois softwares? Deixa aqui no comentário que vai ser um prazer aprender com você. E se você gostou de conteúdo, você já sabe, deixa o like aqui e nos segue nas redes sociais, lá no Instagram também tem conteúdo no canal Bicalho BIM, né? Beleza? É um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.